Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos encaminhando aí para o final do primeiro turno, né? O primeiro turno surpreendente até, né? Por conta de eu não contar mesmo com a liderança do Cruzeiro até então na competição. Tudo bem que Flamengo e Palmeiras estão ali com jogos a menos, junto com o Botafogo e também com os times que estão jogando os playoffs da Copa Sul-Americana. Então esse primeiro turno, digamos assim, ainda vai ser completado ao longo do ano. Muito difícil isso ser completado até o fechamento desse primeiro turno, né? Deve sim ficar mais para frente na competição, mas falando aí de 15ª rodada, a gente vai conversar aqui sobre o que de melhor aconteceu na rodada e também sobre o mercado da bola. Vou trazer algumas informações quentinhas do que está acontecendo nesse mercado da bola do meio da temporada, janela do meio da temporada. Algumas transferências aí surpreendentes, na minha opinião. Eu não contava com nem esses rumores que estão acontecendo. Mas fica aí no vídeo para você ficar ligado do que o seu time está contratando bem, se está vendendo bem, etc. No sábado, meus amigos, a 15ª rodada foi inaugurada, né, com um empate entre 1-1 entre Fortaleza e Bahia. O Fortaleza saiu na frente com o gol do Maninho e o Rodrigo Nestor empatou no segundo tempo. Foi um jogo de muitas chances para os dois lados. Eu acho que tanto o Fortaleza quanto o Bahia criaram bastante nessa partida. Eu gostei muito do setor criativo das duas equipes, né? O Esquadrão até criando um pouquinho mais, né, do que o Leão do PC, mas aproveitando muito pouco, né? E eu acho que isso é um agravante para a gente pensar nos playoffs da Sul-Americana agora no meio de semana, inclusive hoje, né, que o Bahia vai jogar contra o América de Cali. Mas o Fortaleza também conseguiu levar um perigo na etapa inicial. Na etapa final, ali até o meio do segundo tempo, também teve as suas poucas chances, e ali na reta final, o Esquadrão realmente sobrou, foi onde o Esquadrão, assim, o Bahia mais sobrou na partida, inclusive. O empate, na minha opinião, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Não acho que nenhuma equipe apresentou mais para que justificasse uma vitória. Eu acho que os dois times ali apresentaram um futebol bem semelhante. E no sábado, cara, tivemos bons jogos, viu? Jogos até interessantes para a gente analisar. Vasco empatou com o Grêmio no São Januário em 1-1. Lucas Freitas fez o primeiro gol do jogo a favor do Vasco e o Gustavo Martins empatou para o Grêmio no finalzinho do segundo tempo. Né, no duelo das crises, né, tanto de Vasco quanto de Grêmio, né, que estão passando por um momento aí sem conseguir vencer, persistiu um empate, né, em 1-1 entre as duas equipes. Mas o Grêmio começou um pouco melhor, levando um pouco mais de perigo. Logo o Vasco conseguiu igualar as chances, né, também no domínio da partida, até desperdiçando mais oportunidades do que o Grêmio. O Vasco levemente melhor nesse jogo, mas aproveitou pouco e o empate permaneceu também no placar. Não consigo também justificar uma vitória para qualquer um dos lados. Eu acho que foi um jogo parelho, onde qualquer equipe poderia ter vencido no detalhe, mas permaneceu esse empate ruim para os dois, né? Tanto o Vasco quanto o Grêmio reclamam desse empate, poderiam ter buscado um pouco mais a vitória, e o Vasco faltou a qualidade na finalização para conseguir essa vitória dentro de casa contra o Grêmio, que é um concorrente direto com a parte de baixo momentaneamente do Brasileirão. O Mirassol venceu o Santos por 3-0 em Mirassol, né, no Maião. Chico da Costa, Reinaldo e Christian fizeram os gols do Mirassol em cima do Peixe, né, que teve o Neymar durante os 90 minutos. O craque jogou ali todo o tempo com o Santos, mas não adiantou muita coisa, né? O Santos é um time muito desregulado, né? Um time que apresenta 8 ou 80. Não é um time que tem um padrão de jogo, um padrão de escalação. Você vê o time que jogou contra o Flamengo, por exemplo, não se repetiu hoje no final de semana contra o Mirassol, e isso acabou pecando, né? O time acabou pagando o pato e acabando essa derrota vexatória para o Mirassol por 3-0, né? Foi um jogo assim... E são jogos assim que justificam demonstram como a Vila Belmiro é uma fortaleza para o Santos e é onde o Santos tem realmente que se agarrar e se manter ali como um time difícil de ser derrotado em sua casa, porque fora de casa o time vem pecando demais, e essa derrota, essa goleada que sofreu com o Mirassol, para mim escancara isso, né? O Mirassol construiu demais no segundo tempo e mereceu realmente essa vitória elástica no placar, uma vitória muito bem justificável, na minha opinião, do Leão do Interior em cima do Peixe. No sábado também tivemos a vitória do São Paulo por 2-0 em cima do Corinthians. Luciano, duas vezes, foi quem fez os gols do São Paulo na partida. Para mim, uma partida de almanaque do São Paulo, coisa que a gente não estava vendo já faz muito tempo, né? O Zubeldia, por exemplo, não teve uma grande partida como essa.
Eu acho que o São Paulo conseguiu apresentar muito bem, conseguiu desempenhar muito bem no jogo, né, sendo o melhor jogo do São Paulo da temporada, e se pegar a temporada passada também deve ser o melhor jogo. O São Paulo jogou com vontade, jogou com criatividade e contou com a estrela do Luciano e a péssima fase defensiva do Corinthians, né, que bateu cabeça nos 2 gols do São Paulo para conseguir fazer essa boa vitória. Poderia ter sido um pouco mais, mas aí a gente começou a notar no segundo tempo a deficiência que o São Paulo tem de jogadas criadas pelos lados. Né? Por dentro, com Oscar, Luciano e Lucas, vai funcionar. Agora, pelas laterais, ali, com os próprios laterais, os atacantes de beirada, isso obviamente fica um pouquinho um pouquinho aquém do que a gente espera do São Paulo e de um time que precisa, obviamente, vencer para fugir dessa sombra do Z4 que está permeando no Morumbi ao longo desse começo de Brasileirão, nesse primeiro turno de Brasileirão. No domingo tivemos os outros 6 jogos da rodada. O Inter venceu o Ceará logo de manhãzinha por 1-0, o gol do Alan Patrick, um jogo muito bom no Beira-Rio, né? Tanto o Inter quanto o Ceará conseguiram levar perigo, conseguiram criar jogadas. O Ceará faltou aquele capricho, né, para conseguir converter as oportunidades em gol. O Inter foi muito bem, conseguiu aproveitar a chance que teve logo no primeiro tempo, e ali foi controlando e criando bastante. Poderia ter marcado também mais gols, mas faltou também aquele capricho para os dois times, né? Tanto para o Ceará quanto para o Inter marcarem, o Ceará para empatar e o Inter, obviamente, para ampliar essa vitória no Beira-Rio. No Mineirão também, no domingo, o Cruzeiro venceu o Juventude por 4-0, né? Goleada também do Cruzeiro em cima do Jaconeiro. Christian Gabriel, né? O Gabigol de pênalti, inclusive 2 gols, um deles de pênalti, e o Eduardo fechou a conta para o Cruzeiro, que teve um segundo tempo espetacular. O primeiro tempo foi um pouquinho morno, né? Mas sempre com o Cruzeiro com mais chances e com mais posse de bola, com mais controle do jogo. No segundo tempo ali deslanchou e o Cruzeiro conseguiu fazer seus outros 3 gols na partida, fabricando essa goleada. E, na minha opinião, mesma coisa que eu falei para o Santos, eu falo para o Juventude. É um time que dentro de casa, no Alfredo Jaconi, consegue desempenhar muito bem e deve conquistar suas vitórias ali no Alfredo Jaconi. Mas fora de casa é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, o Juventude, junto, obviamente, com o Santos, que para mim não apresenta um futebol de qualidade longe de suas casas, de seus domínios, né, suas casas. O Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, gol do Renato Kaiser aos 9 minutos do primeiro tempo. Depois o Vitória até teve algumas poucas chances, né, alguns pingos ali de chance ao longo do jogo, mas na reta final foi uma pressão até que modesta do Red Bull Bragantino em cima do Leão da Barra, mas conseguiu sair com essa boa vitória, surpreendente. Eu não colocava o Vitória como vitorioso nessa partida, mas foi boa para conquistar 3 pontos, para sair do Z4, empurrando, obviamente, o Santos para a zona de rebaixamento. E assim, é uma vitória para dar uma... como não estava no calendário de possíveis vitórias do Vitória, é algo para, se você olhar com mais carinho, o torcedor do Vitória, obviamente, cara, projetar que o time talvez não brigue para brigar contra a zona, não fique brigando contra a zona de rebaixamento. É um time que tem uma certa qualidade, tem deficiências muito grandes, precisa encontrar o seu homem-gol, que tinha no começo do Campeonato Brasileiro com o Janderson. Se o Renato Kaiser for esse cara, pronto, o Vitória encontrou seu jogador e deve ser ele até o final. Gosto muito do Fabrício, tá? O Fabri, né, que ele encurtou o nome. Também é um bom centroavante, gosto muito dele. Tem que ver como que ele vai lidar com esses muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas entre os dois ali, eu colocaria talvez os dois do time titular, porque precisa fazer gols. É um time que está brigando para não cair, precisa fazer seus gols ao longo do campeonato. Quem, assim, não vou dizer que precisa, mas que está fazendo o gol à reveria aí é o Hulk, né? Nos últimos 2 jogos do Galo, fez 3 gols, um na Copa Sul-Americana e 2 contra o Palmeiras no Allianz Parque, os 2 gols de falta, belíssimos gols de falta, mas o Palmeiras acabou saindo vitorioso por 3-2. Lucas Evangelista fez o primeiro gol do jogo a favor do Verdão. O Hulk empatou no primeiro tempo, depois o Palmeiras voltou à frente do placar com o Júnior Alonso, que fez conta, depois de um chute ali todo torto do Vitor Roque. Depois o Maurício ampliou para 3-1, e no final do jogo, nos acréscimos, o Hulk acabou fazendo o segundo gol dele, 3-2, e ainda teve mais uma chance de falta, que o Everton fez uma boa defesa e conseguiu manter ali a vitória do Verdão nesse jogo. Foi a primeira vitória do Palmeiras dentro de casa no Campeonato Brasileiro, a primeira em 8 jogos, né? Não jogou tudo isso, faz desde do ano passado que o Palmeiras não vencia dentro de casa,
É um bom resultado contra um time que tem qualidade, não deve ser um time que vai brigar pelo topo com o Palmeiras, mas é um time que vai brigar ali pela zona de classificação para a Libertadores. Então, pensando ali em cansaço, se o Palmeiras vai conseguir ficar até o final no topo ou não, é um adversário direto também pela parte de cima. Não coloca o Galo brigando pelo título, mas pela parte de cima é um dos times que deve ali estar figurando entre os 6 primeiros colocados. Precisa jogar mais. Né? Não dá para você ficar apenas esperando o Hulk e as suas bolas paradas, pênalti, escanteio, fazer gol olímpico, fazer gol de falta. Não dá para você ficar dependente só disso, porque uma hora isso não vai dar certo, uma hora a bola não vai entrar, uma hora não vai rolar, e você vai acabar acumulando derrotas. A gente viu como que o Galo terminou a temporada passada, né, brigando para não cair, surpreendente brigando para não cair, sendo finalista da Copa Libertadores. Não jogou bem a final, não jogou bem o Campeonato Brasileiro inteiro. Está na Copa Sul-Americana, deve classificar em cima do Atlético Bucaramanga, mas é um time que precisa encontrar o caminho do gol, com a bola rolando, né? Jogando. Tem jogadores para isso. Tem Scarpa, tem Gabriel Menino, tem Rony, tem Hulk, tem jogadores de qualidade para isso, mas precisa, como eu falei, encontrar alternativas dentro do seu próprio elenco e também dentro do seu próprio time, né, na sua própria formação, para conseguir render. O Cuca já não está mais rendendo tanto assim com o Atlético do que estava no começo do ano no Campeonato Mineiro. É uma derrota doída para o Atlético e uma boa vitória do Palmeiras dentro de casa, coloca o time de volta no G4, mas é uma derrota, um começo, eu imagino que seja, de se tornar o Allianz Parque essa fortaleza que o Palmeiras tanto precisa. No domingo também, o Botafogo venceu fora de casa na Ilha do Retiro o Sport por 1-0, um jogo que foi dominado pelo Botafogo, mas que o Sport também teve algumas poucas chances. Né? Na verdade, foi um grande festival de chances desperdiçadas. Eu até imaginei que esse jogo fosse terminar em 0-0, mas tanto o Sport quanto o Botafogo desperdiçaram muitas oportunidades. O Sport mais nas bolas paradas, né, de escanteios, com o Rafael Thierry e outros zagueiros cabeceando para fora, e o Botafogo com o seu chute de fora da área, né, não levando tanto perigo assim. Quando conseguiu penetrar, quando conseguiu entrar na área do Sport, conseguiu fazer um belo gol com o Cuiabano no finalzinho e decretou essa boa vitória do Botafogo fora de casa. Boa porque a gente vê o Botafogo desde o começo do ano, e isso passa obviamente pela péssima escolha do John Textor de não contratar um técnico na pré-temporada. É um time que tem muita dificuldade de criação e conversão de jogadas. Então assim, é um time que tem bons nomes na frente, mas não conseguiu ainda criar uma liga entre eles para que renda bons frutos aí ao longo do Campeonato Brasileiro. Para fechar a rodada, no domingo tivemos o Fla-Flu, entre Flamengo, obviamente, e Fluminense, e o Flamengo venceu por 1-0 gol do Pedro, disparado o pior jogo da rodada, um jogo muito ruim, muito fraco. Se você for pegar aí melhores momentos dessa partida, se passar de 2 minutos e meio, é muita coisa. E olha que 2 minutos e meio reprisando os lances que tiveram na partida, porque foi uma partida muito fraca, tanto de Flamengo quanto de Fluminense. Os dois focados mais na defesa, não sei porquê, mas foi uma partida muito aquém do que eu esperava de um clássico carioca, né, taxado como o maior clássico do país. Não acho isso muito distante desse clássico, inclusive. Acho Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Inter muito à frente ainda desse clássico. Pode ter sido no passado um grande clássico, mas atualmente é um clássico, assim como todos os clássicos que o Flamengo tem em seu estado, muito discrepante, é mais um jogo comum do que um clássico. E quando a gente fala de Corinthians e Palmeiras ou Inter e Grêmio, não consigo colocar como um jogo comum. É um clássico, muda os parâmetros de uma cidade, muda o clima da cidade. Flamengo e Fluminense não é assim, cara. É um jogo comum. É um jogo que você vê como as duas equipes estão nem aí pra partida, querem mais que ela acabe para ir para casa e descansar. Foi bom pro gol do Pedro, né? Voltou, marcou ali, né? Jesus é o caminho, etc. Mas assim, precisa render mais. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Foi uma rodada boa, né? Que mexeu bastante com a parte de cima e também com a parte de baixo da tabela. Mas vamos falar agora sobre mercado da bola. Vou passar aqui rapidinho com vocês sobre o mercado de transferências, né? Eu vou abrir outra página aqui, porque eu não sei se a que eu abri é a que eu geralmente vejo. Eu acho que é. Se não for, a gente vai para outra. Não tem problema nenhum. Bom, meus queridos, deixa eu pegar aqui. Não é essa aqui está desatualizada. Bom, vamos começar aqui pela que eu já tinha aberto antes, que é mais fácil. A notícia principal que me surpreendeu foi de que o Grêmio quer o Mike, né, lateral direito do Palmeiras, lateral ponta direito do Palmeiras,
que é ele ali como uma liberação quase que imediata e está cogitando até uma troca com o Palmeiras, né? Uma troca que obviamente envolve o Gabriel Grando do Grêmio, né? Para 2026, é uma vinda para 2026. E está sendo cogitada essa troca entre as duas equipes também. Também tem a questão do Saúl, né, que veio do Atlético de Madrid para o Flamengo, esse já é uma contratação já confirmada. Deixa eu ver aqui, meu computador resolveu desligar do nada, agora justamente na hora que eu estava falando com você sobre a tabela, as questões das transferências. Bom, o Richard Rios foi para fora, né, foi lá para o Benfica, deixou o Palmeiras na mão. O Atlético contratou o Danilo, que estava no Nottingham Forest, né, teve passagem também pelo Palmeiras, aproveitou uma excelente e também aproveitou o seu próprio dinheiro para poder bancar essa contratação. Boa contratação, na minha opinião, do Botafogo. Contrata um dos melhores meio-campistas dessa atual geração, com potencial gigantesco para render frutos. Corinthians a gente não tem nada, São Paulo também não tem nada, e é isso, meus queridos. Se meu computador não quer ajudar, eu não vou também esforçar muito dele. Se inscreve no canal, dá essa força, compartilha, curte, comenta. Vamos ajudar aí a bater as 400 inscritos? Já está com 323. Aumentou 2 depois do que eu pedi. Você pode fazer essa diferença, então manda para quem você conhece, para quem você não conhece também, para se inscrever aqui no canal, dessa força. Fechou? Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, que deve vir na sexta-feira, acompanhando aí sobre os playoffs da Copa Sul-Americana e também da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 3 rodadas para acabar o primeiro turno, cara. E a Série B já acabou o primeiro turno praticamente. Mas é isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.